Bom, amém. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por mais esse dia tão gostoso que estamos passando. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito em nossas vidas e em nosso meio, Pai. Pedimos que o Senhor continue aqui conosco e fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Pai, enchendo a nossa mente, o nosso coração com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. E eu sei que cada um aqui teve diferentes tipos de relacionamentos com seus pais aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre um pai bacana aqui. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos ler aqui. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Aqui a gente vê a posição de José. Do mesmo jeito que a gente falou de Maria lá um tempo atrás, né? É interessante a gente olhar a vida de José. A Bíblia diz aqui que ele era descendente de Davi, né? Então ele era da linhagem real de Davi. Ele tinha uma profissão, né? Em grego lá é tekton, que é como se fosse um artesão, um trabalhador um trabalhador manual, né? Que faz trabalho com as mãos. Então muitos falam de marcenaria, mas ele podia ser um pedreiro que construía casas, né? Ele trabalhava com as mãos. E ele tem um caráter que é descrito aqui nas Escrituras como um homem justo, né? Obediente a Deus. E aí eu fiquei pensando um pouco em José, assim, né? E só pensar em José, a gente viu aqui, né, que a Bíblia, essa versão fala que ele estava prometido a Maria, né? Eles estavam prometidos. É como se fosse um noivado hoje em dia. Só que nessa época aqui, quando eles já se comprometiam nesse nível de estar praticamente juntos, já precisava haver um divórcio, literalmente, sabe? Não era só simplesmente largar um para o lado e para o outro, assim. Era algo que já era como um casamento nosso aqui. Então,
eles já estavam juntos, só que não tinham tido relações ainda, né? Então não havia sido concretizado lá o casamento deles. E aí, eu tava pensando nisso ontem, e Deus falou comigo, e hoje de manhã eu tava conversando com a Sabrina no café da manhã, exatamente disso. Eu falei assim, pensa, eu dei um outro exemplo, mas vou dar um exemplo geral aqui. Pense em alguém que assim, uma situação hipotética, tá bom? Você tem lá seu dinheirinho suado, você trabalhou o mês inteiro, e aí no dia que você for receber, alguém que você conhece foi lá na cara larga, roubou todo o seu dinheiro. E postou até no Instagram lá, nossa, ganhei dinheiro. E sai gastando lá com um monte de coisa lá. Com bebida, vai viajar. E você fica olhando aquilo e fala, puxa, mas esse dinheiro é meu. E aí, você tem todo o direito de ir na polícia e reclamar e falar, olha, esse dinheiro é meu, tá aqui, tenho provas que essa pessoa pegou, olha aqui, ele tá gastando, olha aqui, ele mesmo falou que pegou de mim esse dinheiro. Entende a situação? Assim, entenderam a história? José estava nessa situação, gente. José estava numa situação que a lei, lá em Deuteronômio 22, vai falar que quem era pego em adultério, com provas, podia ser apedrejado. Então assim, José pensa assim, ó, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem justo, eu sou um homem temente a Deus, e essa mulher faz isso comigo. Não sei se vocês estão entendendo a cabeça de José, assim. Ele não era só justo, velho. Ele não era só digno, assim. Ele não era só um homem de Deus. Era mais que isso. Ele tinha todo o direito. Eles viviam debaixo da lei, gente. Era normal isso. Ele tinha todo o direito de falar, cara, eu fui traído. Meu Deus, essa mulher apareceu grávida. Nem sei, essa mulher é doida aí. Mas ele simplesmente, antes do anjo falar com ele, ele tinha colocado no coração dele que ele ia anular tudo secretamente para que Maria não fosse exposta. Aí, vou dar um outro exemplo. Dei um exemplo para Sabrina de manhã hoje, vou dar um exemplo para Pri agora. Você acorda amanhã, você descobre e está amarrado no nome de Jesus com todas as amarras do mundo, tá bom? Mas é só um exemplo, amém? O Nicolas traiu você. Imagina isso. Está amarrado no nome de Jesus, né? Nada, puro exemplo totalmente hipotético. E você simplesmente fala, cara, vou ficar na minha aqui, para não expor a vida dele, não é expor a sua vida. Porque você, nossa, todo mundo vai ficar com dó de você tem toda razão, e não sei o quê. Não. A tua cabeça é, eu vou ficar quieto para não expor ele. Na nossa cabeça, gente, não faz sentido isso. Não adianta a gente falar que faz sentido, não faz sentido. Por mais crente que a gente não faz sentido. Por quê? Porque a gente quer ter a justiça própria, a gente quer ter a razão, a gente não quer estar errado, a gente não quer sair por baixo de uma situação. Cara, e simplesmente José estava perdendo ali o negócio, entende? E ele simplesmente não quer expor. E aí lá em Provérbios 19:11 vai dizer o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Tiago 2:13 fala assim, obrigado. O juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, a gente às vezes fala sobre misericórdia, mas a gente não entende o que é misericórdia. Entende? A gente fala de misericórdia, de perdoar, mas de verdade a gente não entende o que é misericórdia e perdão, gente. Porque é um negócio muito mais sério, muito mais grave.
Né? E o exemplo que a gente tem aqui é esse, o exemplo de José. Agora, tenta colocar isso na sua vida aí. Quando alguém nos prejudica, qual que é a nossa reação? Será que a nossa reação é expor o erro? Será que a nossa reação é defender a nossa reputação? Será que a nossa reação é um sentimento de vingança? Jesus vai nos ensinar lá no Sermão do Monte, lá, né? Lá, Mateus 5,44, ele vai falar assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. É algo totalmente de inverso, sabe? É totalmente diferente do que o mundo vai pregar. E muitas vezes diferente do que a gente acha que é justo. É muito mais do que isso, né? E José, ele vai mostrar isso para nós. Ele quer preservar o outro. Ele confia na justiça de Deus. E ele prioriza o amor. Olha isso. Cara, José amava Maria. E vamos combinar que uma traição é motivo para deixar de amar. Você concorda? Mas não para José. Simplesmente não pro cara. Sabe, ele não trocou o amor pelo ódio, pela raiva. Ele não trocou o amor pelo... Ele continuou amando ela. Porque se ele não amasse ela, se ele não fosse temente, ele ia expor aquela situação de uma maneira ou de outra. Romanos 12, 19 e 21 vai dizer assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É um nível de entrega muito maior do que a gente está acostumado a fazer. A gente até às vezes vai até a página 1, a página 2 e fala: não, tá bom, eu vou ser misericordioso, não, tudo bem, eu vou perdoar. É um pouquinho a mais, sabe? É isso assim, é um golinho a mais. É me preocupar, inclusive com aquele que tá lá fazendo alguma coisa errada comigo. Sabe, e eu sei que Deus quer de nós é que a gente chegue exatamente nesse ponto, sabe? Nessa confiança em Deus. De falar: Deus, o Senhor sabe de tudo. E se eu cheguei até aqui, é o que o Senhor me colocou aqui. E se o Senhor me colocou aqui, não tem homem, não tem mulher, não tem nada, nenhuma situação que vai falar o contrário. É a gente realmente se colocar em uma posição não de melhor, não de superior, mas de igual. E é difícil isso, né? Não é fácil. E a gente volta de novo pro perdão, a gente volta de novo para um monte de coisa que a gente sabe que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer com Deus. Mas não para aí. Jesus, ele precisava ter um exemplo na terra do que era um pai. A posição de José de adotar uma criança que não era dele e criar com todo amor foi a mesma que Deus teve com a gente. De adotar, de nos adotar e nos fazer parte de uma herança, nos permitir fazer parte da herança dele. É a mesma coisa. Imagina Jesus crescendo com um exemplo de homem dentro de casa. Daquele homem, José. A Bíblia vai parar os relatos da vida de José lá para os 12 anos de Jesus, né? E provavelmente ele tenha morrido
em algum tempo depois. Mas é fato que José teve um papel fundamental na criação de Jesus. Fundamental. A gente sabe pelas nossas crianças aqui. A gente sabe pelos filhos que nós temos aqui quanto é importante isso. E Jesus tinha que ter esse exemplo na terra. Para ele conseguir olhar para o Pai e falar: eu sei o que é o amor do Pai. Entende? De forma natural isso. José não foi escolhido à toa por Deus, né? José não foi... precisava ser ele de alguma maneira. Isaías 49:15 vai dizer assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso é Deus falando com o povo, sabe? A gente sabe que a gente até não brinca, mas fala, né? Dia das mães é dia das mães, dia dos pais é dia da família. E até certo ponto é entendível isso, né? Nem existe a palavra, mas assim... por quê? Porque a gente sabe, infelizmente, que... né? A gente já sabe das histórias todas. Mas Deus, ele é um pai perfeito, né? E por mais difícil que a gente sabe que é uma mãe deixar um filho, Deus está falando assim: até isso pode acontecer, mas comigo não tem como. E a gente já falou muito sobre isso, sabe? Já ministrou muito sobre isso, mas é algo muito importante que a gente precisa entender. Na Bíblia, o perdão, ele é essencial para a reconciliação com Deus e para uma cura do coração. E aí, como eu falei aqui, cada um tem uma história com seu pai aqui, né? Com seus pais. Mas o fato é que, se de alguma maneira nós ainda temos alguma mágoa com o nosso pai terreno, por mais que ele tenha falecido, ou alguma situação, nós criamos barreiras emocionais e espirituais que distorcem a nossa visão de Deus como Pai. A gente precisa entrar num nível, sabe, de entendimento que não é mais um nível natural das coisas, não é mais um nível natural de perdão, de desculpa, um nível natural de deixa pra lá. É um nível de estar tão próximo de Deus que a nossa reação vai ser igual a reação de José, sabe? Não de mágoa, não de tristeza, mas de deixar para trás o que está sentindo ou o que foi feito com você, exercer um perdão quase que divino, quase não, né? A gente sabe que o perdão é divino, um perdão divino, como foi feito aqui. E uma das certezas que a gente tem é que quando a gente faz isso, entrega isso realmente nas mãos de Deus, Deus, ele tem poder e ele tem prazer em fazer algo novo. O papel de José aqui é tão importante quanto o de Maria. Inclusive para os cumprimentos das promessas. Porque se a gente for lá a genealogia, é da genealogia de José que vem Davi. Então, a gente vai olhar que José, ele não apenas protegeu Maria,
mas ele nos mostrou que a misericórdia é mais poderosa que a justiça. A gente pode fazer isso, né? A gente deve fazer isso. Em Miqueias 6:8 vai dizer assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Está lá em Miqueias 6:8. Mais uma vez, é um nível assim muito mais profundo do que um perdãozinho, do que um deixa pra lá, eu atravesso a rua quando eu encontrar a pessoa. É um nível que rasga a carne, sabe? É um nível que não dá espaço para a justiça própria. É um nível que libera o mundo espiritual, mais do que o mundo físico. E eu queria propor aqui hoje que cada um de nós aqui lembrássemos de situações. E aí, de novo, podem ser situações com os nossos pais, podem ser situações com os pais dos nossos filhos, podem ser situações com pessoas que talvez nos machucaram, nos feriram, nos injustiçaram. E o ponto aqui é, se ainda está doendo no nosso coração, é porque a gente precisa perdoar. Se ainda dói de alguma maneira, por alguma lembrança, mas isso eu era criança, mas isso daí não sei o que, isso aí deixa para lá. Não deixa para lá. Sabe, o Senhor está nos convidando esse dia, hoje, para uma cura muito mais íntima, muito mais profunda talvez do que a gente tenha tido até o dia de hoje. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante aí, pensar nisso, sabe? Começar a falar com Deus, começar a orar, começar a pedir para Ele, sabe? A misericórdia e a ajuda dEle, para que realmente você consiga perdoar. Para que realmente você consiga não só deixar para lá, não só falar, não, tá bom, eu já cresci, eu já sou um adulto, isso foi quando eu era criança, eu era jovem, isso daí já é passado, não, mas isso daí imagina, a pessoa já tá lá do outro lado, não, isso aí deixa para lá. Não. Se algo ainda corrói a tua mente e o teu coração, é porque precisa que a mão do Senhor entre na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso espírito e nos limpe e nos lave. Jesus. Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deixa exemplos, Pai, de homens que conseguiram, Pai. E por isso nós sabemos que isso não é algo impossível, por mais difícil que seja a nossa mente compreender isso. Mas temos aqui um exemplo carnal de José, que podia ter tomado uma outra atitude na vida, mas porque ele entendeu o que é misericórdia, o que é justiça e o que é amor. O Senhor pode cumprir uma obra tão tremenda na vida dele, que é ser chamado de Pai do Messias. Jesus, muito obrigado por isso, Pai. E nós queremos aqui te pedir que o Senhor esteja sobre nós, Pai, nos dando sabedoria, dando discernimento, entrando no nosso coração, na nossa mente, para que a gente consiga realmente perdoar, Pai, ter misericórdia, para que a gente realmente seja limpo no nosso ser e na nossa alma, no nosso espírito. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a gente, todos aqui, eu até vou pedir para o Nick parar de tocar um pouquinho, e se você entendeu isso, a gente vai fazer uma oração em concordância.
Eu vou orar e vocês vão repetir. Pode ser? É uma oração longa, então fique atento no teu coração, no teu espírito, amém? Vamos lá. Senhor, neste momento, com toda a sinceridade do meu coração, apresento-me diante de Ti para confessar os meus erros e pecados. Sei que tenho transgredido as Tuas leis e não posso mais continuar desta maneira. E eu reconheço isso. Muda o meu ser, transforma o meu caráter, o meu comportamento, a minha falta de amor. Quem eu preciso perdoar ou pedir perdão, ajuda-me, Senhor. Pois o Senhor conhece o profundo do meu ser e sei que me ama como seu filho. Peço que o Teu Espírito Santo traga agora de volta à minha memória toda a raiz desses sentimentos que estão contidos em meu coração. Envie os Seus anjos, quantos forem necessários, para me ajudar. Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor nunca me abandonou. E hoje eu sei que sou especial para Ti. Mas muitas vezes me sinto culpado por tudo que aconteceu comigo durante o meu caminhar. Como filho de Deus, nascido de novo, eu reconheço que tenho o amor do Pai. Eu confio em Ti e estou seguro, porque o Senhor tem me guardado e protegido de todas as astúcias e ciladas do maligno, e me defende dos perigos mortais. Eu sei que as Tuas poderosas mãos estão estendidas sobre mim e são o meu escudo e proteção. Não terei medo de mal algum, nem de noite nem de dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tenho plena certeza que o Pai de grande amor e misericórdia está cuidando de mim, e ordeno Seus anjos que me guardem por onde quer que eu vá. E se eu tropeçar com os meus pés em pedras, os anjos me segurarão, e o trabalho deles é evitar que eu caia. Pisarei serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno nada mais poderá me atingir, porque o Senhor é a minha força e o meu refúgio. Declaro que fui lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o meu Redentor, meu Senhor e Salvador, o Deus que eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Recebo de volta a minha identidade que foi roubada. Declaro que sou filho amado do Pai Celestial, filho desejado, filho escolhido, e como filho de Deus, nascido de novo, na autoridade que me foi concedida, no poder, no nome e do sangue de Jesus, eu renuncio, expulsando da minha vida todo espírito imundo de impureza, de lascívia, de sensualidade, de bestialidade, de perversão, de sensualidade, os meus pensamentos impuros, de homossexualismo, de lesbianismo, de pedofilia, de pornografia, de orgias, de fetichismos, de sexo oral, sexo anal e qualquer outro tipo de perversão que eu tenha praticado. Coloco todos esses pecados, apenas aqueles que eu pratiquei,
sobre a cruz de Cristo. Recebo o perdão do Senhor e declaro que eu estou livre. Renuncio também a todos os outros tipos de sentimentos ruins que marcaram a minha vida, como humilhação, abandono, rejeição, intriga, condenação, frustração, acusação, vergonha, ódio, raiva, ira, medo, pânico, pavor, inveja, ciúmes, competição, pensamentos de morte, desejo de vingança, e mando todos embora para o lugar que Jesus determinar. Amém. Amém. Glória a Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque essa oração é uma declaração para que os céus e para que o inferno ouçam pela nossa boca que nós somos filhos amados do Senhor. E que nada nesse mundo pode nos prender, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. E cremos que o Senhor faz tudo novo em nossas vidas. Cremos que a Tua cura, que a Tua libertação é sobre nós, Pai. E nós somos amados, nós somos filhos amados de um Pai perfeito, que é o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém.